A Central Gráfica Expressa oferece a Panambi e região os mais diversos serviços de impressão digital. Impressão de fotos, convites, lembrancinhas, encadernação, cartões de visita, panfletos, plotagem de projetos e imagens em grandes tamanhos. Fone 559-8444-4427. Central Gráfica Expressa em Panambi. Peças e acessórios para motocicletas de todas as marcas com o melhor atendimento é na Indy Motopeças. Faça-nos uma visita em Caxias do Sul ou acesse o site motoindy.com.br. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão e tubulações industriais, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado, de acordo com normas do Ministério do Trabalho. E atendemos em todo o país. Fone 439-9916-9112 ou 43-3424-7884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Sorella Calçados, há 40 anos calçando a família. Sapatos, tênis, botas, bolsas, malas e muito mais. Masculino, feminino e infantil na Sorella Calçados. Sempre com lançamentos e promoções. Confira. Na Rua Doutor Armando Barbedo, 480, na Zona Sul, bairro Tristeza, em Porto Alegre. 51-3268-8767. Nos siga nas redes sociais. Sorella Calçados, uma empresa a serviço do ramo. Bom dia pra você, olha a hora, fique de olho no relógio, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Hoje, Jesus. Sempre trazendo aí um aprofundamento de assuntos muito importantes, né? E nessa semana não vai ser diferente. Vamos falar aí sobre a dica da semana, rejeição, dor curável. Quem não teve já problema com rejeição, né, gente? A gente sabe aí que não é fácil esse sentimento aí, a gente administrar com sabedoria. Mas a palavra de Deus aponta aí vários fatos verídicos que aconteceram nos nossos irmãos lá no passado, né? E também na Nova Aliança e que trazem aí realmente a solução para esse problema, né? O extermínio aí, né, do corpo do pecado. E todos venham. E é sobre esse assunto que nós vamos já com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Vamos estar aí descortinando e recebendo princípios aí fantásticos para a gente dissolver mais esse problema que atrapalha tanto aí o Senhor Jesus Cristo na educação da sua igreja. Bom dia para você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, mais de 38 municípios acompanhando a programação que entra no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, o programa Vento Sul, que tem aí como cunho trazer vida em abundância, vida para você. Você que já está no aplicativo Pão de Judá, tudo de bom pra gente, né? Melhor aplicativo aí de autoajuda. É um aplicativo que traz aí artigos e ícones ali, trazendo o momento da oração, a TV aberta, TV ali ao vivo, né? E dentre tantos outros ícones que trazem assuntos para nossa edificação espiritual. Se você não tem ainda este aplicativo, você que está acompanhando a gente pela FM, então vai lá no teu Play Store, né? Baixa aí, né? Esse aplicativo Pão de Judá, o melhor aplicativo aí que com certeza vai contribuir para você resolver esses problemas aí. E você que já está no Facebook do programa Vento Sul, bom dia para você, fique muito bem à vontade, seja bem-vindo nesta belíssima manhã de segunda-feira, um friozinho aqui no Rio Grande do Sul, né? E você pode estar interagindo com a gente, deixando postado sobre esse assunto, né? Rejeição, dor curável. E também, por que não participar, interagir, enviando a sua pergunta, aí que já o ministro da Palavra estará com a gente aí participando para estar respondendo. E aqui na produção, Anderson Lopes. Anderson, bom dia, tudo bem, Anderson? E aí, Marcos, bom dia. Tá chegando o meu sinal aí? Sim. Então tá de boa. Bom dia a todos aí que estão fazendo parte do programa Vento Sul. Nesse momento também tem o pessoal aqui do Facebook, Marcos. A Patrícia Ramos está dando um bom dia aqui, a Célia Mendes também.
A Cristina Oliveira, também fazendo parte aqui do programa. A Janaína Almeida, desejando bom dia a todos. A Lise Marcos Gil, participando aqui também, deixando bom dia. E a Marlene Costa, por enquanto são esses que deram o seu bom dia, seu alô aqui pelo Facebook, que está aparecendo aqui para nós no momento. Mas vai interagindo, né? Quem sabe a gente dá aquele alô no final aí, como o Marcos comentou também, manda pergunta aí pro programa. E agora? Eu ia falar programa Novas do Reino, Marcos. Acostumado, não é programa Vento Sul também. Tá certo. Mas aí, gente, você fique muito mais à vontade, né? Aproveita esse link que você recebeu, que você já está linkado aí no programa Vento Sul através do Facebook. Envia aí para os teus contatos aí, grupo tanto do WhatsApp como do Facebook. Muitas pessoas vão agradecer aí, né, esse convite, porque é um assunto muito importante, é um assunto que todos nós já temos experiências aí no passado de sentir essa rejeição, né? E realmente atrapalha tudo, né? É um dano atrapalha a nossa relação conjugal, a nossa relação da família, no social, no trabalho, inclusive também na igreja, né, Anderson? É um assunto assim que é bem abrangente aí. Com certeza muitas pessoas vão receber orientação profética aí para dissolver esse assunto, né, Anderson? Com certeza, isso é algo que incomoda, né? E nos impede realmente de nós alcançarmos a plena libertação, muitas vezes na área familiar, na área conjugal, na área financeira. Rejeição é um espírito que realmente vem e aprisiona, né? Um sentimento que aprisiona muitas vidas e acaba impedindo elas de desfrutarem do Senhor, né, no seu dia a dia. Então, isso é algo muito sério e hoje a gente pode muitas vezes tirar as dúvidas quanto a esse tema, né? Que é muito importante nós esclarecermos isso, não ficarmos na dúvida. Tem mais gente aqui participando com a gente, Marcos, a Marlene Costa, a Elisângela Fortes, a Regina Souza aqui também, a Eduarda Oliveira, também o pessoal que está com o teu Facebook, Marcos, o Marcos Mello aqui, a Neuza Kiffer aqui de Ouro Fino, acompanhando o programa. A família é na hora certa, né? É isso aí. Mas, gente, esse assunto aí nós vamos com certeza estar regando, né? E todas as programações, aí o Anderson Lopes, que é o locutor da Novas do Reino também, vai trazer sobre esse assunto. E durante a semana toda, esse assunto vai estar em pauta. Então a gente pode realmente, ao final da dica da semana, né? Que na quinta-feira vem a nova dica, com certeza esse assunto vai estar muito bem esclarecido. Vamos aí para um breve break comerciais e já nós voltamos aí com Cânticos, 9h07. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. A editora Vento Sul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventsul.com.br. Livro O Dano da Amargura. A Bíblia alerta, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra agora como livrar-se deste mal. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br. Você conhece a visão de Deus para o louvor na igreja? A música para Deus é bem diferente da música natural. As mensagens deste CD abordam assuntos como o que é adoração, o significado espiritual do ritmo, da harmonia e da melodia, a consagração do levita, dentre tantos outros.
Além das mensagens, o CD traz louvores e orações. Aperfeiçoe o seu ministério de louvor. Adquira agora o seu pela loja editoraventosul.com.br. CD Levitas. A família é a base, o início da vida de cada pessoa. Quem criou a família? Qual o propósito da família? Todos nascemos, crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último, fiel e verdadeiro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último, fiel e verdadeiro. Aquele que é, que era e que há de vir, raiz de Davi, poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso na batalha, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Eu sou 9h12, o programa Vento Sul já entrando com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, ao vivo em nosso estúdio virtual aqui, né? E trazendo pra gente a respeito desse assunto, né, que foi proposto pelo Espírito, é a dica da semana: rejeição, dor curável, que você pode fazer seu download, né, no produto digital em nossa loja virtual, editoraventosul.com.br. Se você não tem esse material ainda, tá aí, né, uma semana aí de quinta a quinta-feira aí, a proposta do Espírito para que você possa ter aí a tua dispensa, né, cheia aí de material espiritual para o teu crescimento e para ajudar muitas pessoas também, né? Aqui, Rio Grande do Sul, o Estúdio 2, né, Anderson? Estúdio 2, aqui um friozinho, 10 graus aqui tá apontando, né? No clima, parcialmente nublado, né? Mas o Espírito Santo está presente com a gente aí, aquecendo aí o nosso coração, né? Então, 9h13, fique ligado, lembrando que você pode interagir com a gente, enviando aí a sua pergunta sobre esse assunto. E também, quem já está no Facebook, a gente fica muito feliz aí com a sua companhia. E você pode, assim, aumentar a nossa alegria interagindo com a gente, deixando postado ali o seu comentário sobre esse assunto. Muitas pessoas, depois na reprise, elas vão lá nos comentários, né? E elas vão receber muita vida através do seu comentário. Então fique muito bem à vontade. 9h14. o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou o primeiro e o último, fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro.
9h17 e o programa Vento Sul traz aí o quadro Tema Central, né? Com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, falando sobre assuntos muito importantes para a nossa vida, né? Para a nossa edificação espiritual, que geram crescimento de vida. E é muito importante, você que já está com a gente aí pela FM, a 102,7 Rádio Interativa, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp aqui do estúdio, 019-983-537522. Pode enviar a sua pergunta se você tem alguma dúvida sobre o assunto proposto, que é a dica da semana, né? Que é aquele livro que fala sobre a rejeição. Rejeição, dor curável. Quem não teve já uma experiência, né, com esse sentimento que atrapalha tanto a nossa vida espiritual, a nossa vida de administração na vida secular, social, na igreja e também em casa, né? Então é sobre esse assunto que nós vamos abordar nesta manhã. Você que está também no aplicativo Pão de Judá, bom dia para você, fique também muito bem à vontade, você já é da nossa audiência doméstica, né? Muitas pessoas já estão aqui participando com a gente pelo Facebook, inclusive já estão deixando postado o seu comentário sobre esse assunto, e a gente fica muito feliz aí com a sua participação, viu? Lembrando que você pode interagir com a gente também, enviando a sua pergunta aqui para o programa, né? O programa Vento Sul 019-983-537522, 9h18, e já estamos aqui com a participação do ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes aí dessa conjunção aí de rádios, que essa coligação que é feita aí, que todos os nossos ouvintes sejam abençoados aí com o programa de hoje. Que legal, ministro. A gente fica muito agradecido também pela participação do ministro. A gente sabe aí que a gente acompanha a agenda do Ministério da Palavra e sabe que segunda-feira é um dia bem atípico, né? Com bastante programação, com bastante participação. E realmente a gente sente assim, a necessidade de estar acompanhando, né, esses assuntos que nos atualizam tanto na questão da vida do espírito. Mas, ministro, eu recebi já desde ontem muitas perguntas, né? Eu vejo que o povo de Deus, né, e também essa audiência nova, está bastante preocupado em se livrar desse sentimento, que é a rejeição. E eu já queria aqui deixar o ministro, nesse primeiro momento, falar um pouquinho o que é a rejeição, e junto com essa pergunta, o que é a rejeição, qual foi a primeira manifestação dela, ministro? Olha, a rejeição não é algo terreno, é algo que surgiu na eternidade lá passada, entre os seres criados por Deus, que era um querubim, né, ungido por Deus, era perfeito, resplendor da verdade, diz que ele era elogiável por Deus. De repente, esse ser colocou no coração a estupidez de querer ser igual à autoridade única, universal, o Criador. E aí, então, para esse tipo de erro na esfera espiritual, ele não tem perdão. Olha só. Deus julgou ele e tirou a sua parte, a sua presença desse ser. Veja, Deus é amor. E quem está cheio do Espírito de Deus está cheio de amor. Quando Deus se retira de uma pessoa, falta tudo. Passa a faltar tudo. E isso é a rejeição. A retirada da presença de Deus, da natureza de Deus de um ser. E foi o que aconteceu em Lúcifer. O primeiro a sentir essas coisas no universo, acho que foi ele. Olha só. Essas coisas ruins, negativas, porque ele é uma criatura de Deus, ele sente falta de Deus. Mas ele tinha liberdade para se corrompeu conscientemente e também sofreu dano. Ele foi responsabilizado pelo erro dele, né? Então, quando ele foi precipitado por terra, como diz Isaías 14, Ezequiel 28, ele estava aqui. E Deus, no julgamento dele, não sei quais os motivos que ele ficou por aqui ainda. A gente tem deduções, mas não pode dizer
exatamente as razões pela qual Deus deixou ele aqui. A gente tem imaginações aqui, tem deduções, por que isso aconteceu. Mas Deus sabia que ele estava aqui, porque Deus colocou ele aqui por um período, né? Porque ele era... havia uma legalidade, eu creio, assim, porque ele era o gerente material de Deus aqui, né? Ele era o que reinava, e a Bíblia cita assim que ele debilitava as nações que aqui estavam. Ele começou a fazer coisas erradas aqui, e Deus teve que fazer uma recriação da terra, mexeu em toda a terra por causa desses erros que esse ser cometeu aqui, né? E aí aparece Gênesis fazendo, então, no princípio Deus criou o céu e a terra. Isso aí é totalmente desconectado do terceiro versículo, que começa a recriação. E Deus mexeu em toda a estrutura dos fundamentos da terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, né? Ignorância, né? Trevas, estava um caos isso aqui. E aí, então Deus começou a arrumar tudo de novo. E a coroação dessa recriação foi a colocada do homem e da mulher lá no Éden. Aí o coração dele se encheu de ciúmes, né? De novo. Poxa, esse era o meu lugar. Perdi agora. Nunca mais vou recuperar. Mas aí ele pensou, se eu entrar nesses aí e ser o eu deles, eu governo tudo de novo. E foi o que aconteceu, né? Então essa rejeição, que era algo particular de Lúcifer e os demônios que estavam vagando nas águas e na terra, e dos anjos caídos que também foram julgados junto com ele, sentia a mesma coisa, tem a mesma natureza, né? Então hoje tu olha assim para um homem que não tem Cristo, né? Tudo que aquele homem sente na vida é o que o inimigo sente. Sim. Então tem umas pessoas que elas são mais disfuncionais do que as outras hoje, porque aquela que teve uma educação secular boa, ele consegue esconder o mal com mais facilidade. Mas aquele que não teve acesso ao consumo, à educação, ao amor, ao afeto, essas pessoas são disfuncionais, elas estupram, elas matam, são bandidos, são criminosos, são psicopatas, como tem no Brasil muitas pessoas desse jeito. São pessoas que têm uma extrema rejeição. Sim. E agora, também não estou afirmando que esses que são moralmente aparentemente bem educados, não sintam a rejeição, sentem, mas eles conseguem controlar um pouco mais as emoções do que aqueles que não têm essa educação. Então a educação moral filosófica terrena ajuda até um certo ponto, né? Porque eu já vi homem que era considerado muito bom se corromper na vida. Então mostrou o mal que estava dentro dele, porque dentro de nós tem o bem e tem o mal. Sim. E um dia pode aparecer isso, né? Tá certo. O ministro comentou ali, né, sobre essa atitude estúpida de Lúcifer de querer ser Deus, né? Igual a Deus. Querer ser igual a Deus. E na esfera do terceiro céu ali, né? Ele andava no jardim do Éden ali, entre as pedras preciosas. No terceiro céu ali, aquela atitude ali não tem perdão, né, ministro? Mas aqui na terra, no primeiro céu, né, a gente às vezes tem essa atitude estúpida de querer decidir a nossa vida, né? O que fazer, o que comprar, o que vender, como empreender, como educar, enfim, são atitudes também estúpidas nossas, né? Mas nós temos aí a garantia do perdão de Deus, né, ministro? Temos, por causa do sangue de Jesus e por causa da promessa feita a Abraão e por causa de Gênesis 3, que Deus mesmo prometeu que iria dar uma oportunidade do homem se livrar da rejeição e da natureza
condenada. Olha só. Né? E aconteceu isso, Jesus veio e hoje todos que morreram antes de Jesus chegar, que tinham esperança na recuperação divina, eles estão salvos. Eles não vão ser condenados. Sim. Né? Então tá aí Inclusive aquele povo que estava lá no deserto, lá, que se rebelou e que não entrou na terra, aquele povo está salvo, aquele povo. Né? Sim. Então... E é a mesma coisa, aquele exemplo do deserto, não entrar na terra, é a tipificação do que vai acontecer agora, na vinda de Jesus. Tem uns que vão para as trevas exteriores, outros vão para o milênio da paz. Né? Então, os que não vão alcançar o milênio, eles vão para as trevas exteriores, vão ter que passar aqui a grande tribulação, terão mais uma chance de ser vencedores. Né? Então, esse sentimento, na verdade, faz com que o homem fique vaidoso e orgulhoso, rebelde a Deus, né? Por exemplo, assim, tu pode notar assim que as pessoas gostam de controlar a sua própria vida e gostam de controlar a vida dos outros e mandar nos outros. Nós temos uma tendência, nós temos um sentimento inercial de fazer extravasar esse autodomínio que temos dentro de nós. Nós gostamos de controlar a vida dos outros, influenciar a vida dos outros, manter domínio sobre os outros. Até no que eles falam, a gente quer dosar. Porque tudo que não está de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente quer mudar no outro. Sim. A gente não respeita a maneira do outro sentir, de fazer, de pensar. A gente quer mudar o outro. Isso é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer é assim. Ele queria controlar, ele queria ser adorado, na verdade, porque quando tu quer comandar, controlar outras coisas que não estão debaixo da tua responsabilidade delegada por Deus, você está querendo ser igual a Deus, né? Isso lá no profundo, na verdade, tu quer controlar a vida dos outros. Por que hoje tem a feitiçaria, a Umbanda, o Candomblé, a magia negra? Por que existem essas religiões? Essas religiões existem por causa disso que eu estou falando. Então lá, uma mulher quer desmanchar um casamento. O que ela faz? Ela não tem Cristo. Por isso está pensando dessa forma. Mas quer o homem daquela mulher que está casada com ele. Então ela vai na Umbanda fazer um trabalho para separar eles. Ou vai na bruxaria para separar eles. Ela paga uns demônios que tem lá, faz um trabalho, mata um cabrito, sei lá, faz uma paga para aqueles demônios. E aqueles demônios então saem para fazer a divisão familiar daquelas duas pessoas. Isso é comum, a gente já viu isso acontecer quantas vezes. Né? E aí acontece isso. Então, o que é isso? Eu quero controlar a vida de outros? Eu estou me metendo na vida de outros? Eu não me contento em mandar na minha. Os meus desejos que tem que acontecer também aqui fora. E isso é uma tentativa frustrante de ser Deus. Sim, né? Verdade. Por isso que a gente diz que aqui na igreja tem feitiçaria evangélica também. Tá certo. Ministro, eu recebi aqui perguntas assim mais pessoais, né? São provavelmente uma audiência nova, como também perguntas mais a nível ministerial. Então vou dar uma intercalada aqui, né, para a gente poder saciar assim, a necessidade da nossa audiência. Mas tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: Deus me tirou do mundo e logo que vim para a igreja restaurou a minha vida e o meu casamento. Me deu uma oportunidade de estudar, que eu tanto queria, saí do meu emprego. Já faz mais de um ano e desde então Deus fechou as portas de trabalho para mim. Mesmo eu trabalhando na obra dele e me alimentando da palavra, ele não abre nenhuma porta de emprego. Gostaria de entender se isto acontece porque ele tem um plano para minha vida ou porque eu tenho que ajustar algo que ainda estou em desacordo? Pois já mandei mensagem pedindo perdão para as pessoas com quem tive desavença. Será que preciso ir até elas pessoalmente? Será isto que está me bloqueando tudo nesta área?
Aí segue a pergunta, ministro. As pessoas de fora geralmente acham que as pessoas não trabalham porque não querem, pois não têm um entendimento na questão espiritual. Em consequência disto, muitas vezes fazem pouco caso das pessoas, por não estarem bem estruturadas financeiramente. Acham que são fracas. Tenho me preocupado em tentar levar a palavra para as pessoas, porém elas desprezam e me desprezam de certa maneira, por não fazer parte do mundo delas. Estou com rejeição. Isto também pode influenciar para a situação anterior, lá do emprego? E como reagir quando as pessoas não querem saber de Deus? É muito subjetivo, isso é muito pessoal, né? Essa é uma pergunta assim que eu não tenho realmente uma resposta absoluta assim, que eu pudesse contribuir assim diretamente assim. Mas é a situação que só a pessoa orando e pegando uma direção do espírito interior pode assim, porque uma coisa é certa, Deus não abriu porque não quer o emprego ainda. Sim. Né? Se ela ora, ela busca o Senhor, se ela acertou a questão do perdão, então não veio o trabalho, então Deus também está dizendo que momentaneamente Deus quer assim. Sim. Agora, até quando isso a gente não sabe também, até quando? É uma questão muito de ela dobrar o joelho, assim, começar a fazer na intimidade com o Espírito Santo, começar a fazer assim, pedir direcionamento do que fazer para chegar nesse ponto que ela deseja, entende? E a gente não compreende isso e talvez Deus nem vai responder agora essa questão, mas talvez mais à frente. Sim. Então, quando Deus não atende os meus anelos, né, os meus anseios naturais, eu aproveito aquele tempo para me crescer em vida. Eu sempre tive esse princípio. Se Deus não está querendo que eu avance lá, faça isso, faça aquilo, é para mim estudar a palavra. Sim. Agora, eu sei que eu não estou recuado porque eu quero. Né? Não estou trabalhando, eu quero, mas não consigo. Então, Deus está falando comigo. Então, vai fazer o que eu já te mandei. Vai crescer em vida. Tu vai me buscar. Tu vai orar mais pela minha causa. Eu sempre fiz isso na minha vida e sempre deu certo, assim, essas coisas. Sim. Eu também entendo a linguagem de Deus com a negação dele, com aquilo que eu quero. Olha, certa época, eu queria voltar a ter negócios e o Senhor não permitiu, né? Porque eu gosto disso, né? Sempre fui pessoa que me preparei a vida inteira para fazer investimentos econômicos em empresas e coisas, entendo, é o meu ramo, a minha formação toda está aí. Mas o Senhor nunca permitiu, então ele disse, vai buscar minha palavra. E foi o que eu fiz. E eu creio que eu estou fazendo o que o Senhor quer. Sim. Amém. Então é só a oração mesmo, né, que precisa ser feito. E de repente, se tem que pedir perdão para alguém, não creio que seja isso, pelo que o relato que eu vi assim à distância, que seja o caso assim, se ela já fez uma liberação, um conserto com as pessoas, talvez Deus queira fazer ela crescer mais espiritualmente. Sim. Uma coisa nós podemos trazer como certeza para essa pessoa que fez a pergunta, né? Deus é responsável, né, ministro? Com certeza. Deus é responsável, né? Então fizemos a nossa parte. Ministro, uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, é a questão mais ministerial, ó. Por que Deus colocou o perigo próximo do homem lá no Jardim do Éden, pois o bem e o mal estava presente lá? Tem assim algo que o ministro poderia compartilhar com a gente, um motivo? Olha, a mesma coisa assim, ó, tem pessoa, o perigo tu tem um carro, tu vai viajar, tu tá em perigo. Mas é necessário tu viajar. Então tu não vai deixar de viajar por causa do perigo. Mas tu vai tomar cuidado, vai ser disciplinado na estrada, obedecer os sinais, as placas, as sinalizações. E mesmo assim você não está isento de uma tragédia, né? Então,
quando Deus faz as coisas, sempre tem riscos, entende? Tu vai investir num negócio, numa empresa, né? Sim. Tu tem riscos de falir. Tudo tu tem risco na vida. Mas se tu fizer as coisas certas, né? Com Deus é diferente. Se tu obedecer Deus em todos os aspectos, vai dar certo sempre. Né? Quando Deus colocou o homem no Éden, lá tinha a árvore, que era Satanás, a árvore do conhecimento. Deus disse a ele, olha, então ali tu não faz isso, não conversa, não dá conversa, não ouve, e faz aqui, ó, vira a tua vida para cá, para a árvore da vida e para o alimento natural. O que aconteceu? O homem poderia ter proteção e segurança a vida inteira, porque Deus instruiu o ser porque Deus não ia deixar de ter o seu plano na terra por causa do perigo que estava presente, né? Até porque o extermínio daquele perigo estava vinculado ao crescimento de vida do homem na árvore da vida. Deus estava condicionando aquilo. E o afastamento, o julgamento pleno daquele ser seria feito dessa maneira, o homem crescendo, se alimentando de Cristo na árvore da vida. Isso não ocorreu, houve a desobediência e a rebelião. Então mostra que o coração do homem é propício para errar. Sim. Porque nele não havia pecado naquele momento. O pecado entrou nele pela primeira vez naquele momento que ele desobedeceu e transgrediu um mandamento claríssimo que Deus tinha dado para ele. E aí o sentimento de rejeição entrou nele. Sim. Né? Outra coisa, assim, é certo assim eu entender, ministro, que a libertação da rejeição, ela se processa em níveis? Por exemplo, quando eu vim para a vida da igreja, eu tinha um nível de rejeição. Passou-se alguns anos, né? Recebi a palavra de Deus, hoje o nível é diferente. Tá certo entender dessa forma? É certo e correto, e sempre vai ser assim daqueles que crescem em vida. Quando a extinção dessa natureza e a erradicação dela na nossa vida se dá pelo crescimento de vida. Sim. Então, sempre vai ser assim e está correto isso aí. Tá certo. Então tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: uma pessoa não regenerada, então ela já está na rejeição, né? Ela pode se livrar da rejeição sem a regeneração? Acho impossível isso. Pois é, porque a natureza pecaminosa está ali, né? Acho que nunca vai conseguir. Né? Pode ser um autoaperfeiçoamento só, né? Mas a libertação não tem, né? Autoaperfeiçoamento é o que mais tem, né, hoje na igreja também. Amém. Outra pergunta, ministro. Por que quando um homem passa pela provação, sempre quer achar um culpado? Isso é sintomas de rejeição? Sim, é o seguinte, assim, ó, eu tenho um excelente conceito da minha vida e não erro, entende? Todos são assim, quando estamos na alma, na vida da alma. Quando a natureza velha está em vigor, no comando da nossa vida, sempre o outro é culpado. Porque, sendo orgulhoso, como é que eu vou assumir os meus erros? Como é que eu vou admitir meus erros? Se eu sou perfeito e sou grande, as pessoas é que não me entendem. É aquela história do Salmo 19, né? Quem poderá me livrar dos pecados que estão ocultos? Ele desconfiou que tinha alguma coisa muito ruim e maligna e que ele não tinha ciência, estava governando ele. Né? Então ele orou, pedindo para Deus livrar ele da natureza pecaminosa. Na verdade foi isso. Tá certo. Tá certo. Ministro, nessa minha caminhada, né, com o Senhor, com certeza o irmão também com 3 décadas aí, já ouviu comentário com esse teor, né? Agora eu vim para a igreja, agora eu não tenho mais vida. Tudo é para Deus, tudo é servir Deus. Que é isso? Eu não tenho um espaço para mim. As pessoas pensarem isso dentro da igreja é normal. Eu também pensei isso. Tipo, mas vem cá, minha vida acabou? Agora é só Sim, Deus. Acabou. Depois de anos que eu fui entender que acabou mesmo. E aí, quando a gente fala assim, ó, que agora é trabalho,
família, igreja e reino, né? As pessoas ficam me olhando assim, tem uns que não aceitam isso, né? Tem pregadores famosos que não aceitam isso aí, eu conheço muitos, né? Porque acham um absurdo isso, de Deus assim privar eles da liberdade individual, né? É natural, né? Tá certo. Entende? Até o Mas ministro... Deus, pode falar. mas Deus não nos priva, Ele nos dá liberdade. Se eu quero, se não quero, também tá tudo certo. Tá certo. Né? Essa semana, numa das mensagens, o ministro falou que quer chegar a alcançar ser servo inútil, né? E eu vi um comentário, né, que teve uma pessoa que disse assim: bom, se o irmão lá ainda quer chegar a servo inútil, então nós nem servos somos, né? E aí aí tem uma pergunta aqui, fiz essa colocação para abrir a porta para essa pergunta. Diz assim, ó: por que pensamos que a nossa posição original de tornar-se um servo de Deus ainda a gente pensa que é depreciativa e degradante? Por que a gente tem esse sentimento? Mas justamente por causa desse excesso de conceito que temos sobre nós mesmos, né? Nossa avaliação pessoal é muito alta e ela é totalmente oca, inconsistente e vazia, porque a nossa realidade não é essa. Sim. Né? Nós somos que nem um carro que tem um tanque de gasolina e sem gasolina não adianta, aquele carro é inútil, né? Para tudo. Sim. Então, vamos supor que o carro, se tu botar querosene num carro, não é adequado, né? Não anda direito, né? Creio que não. Sim. Botar óleo diesel num carro a gasolina também não. Então, o carro que é feito para gasolina tem que andar com gasolina. O que aconteceu? O homem veio um combustível diferente para ele. Ele começou a andar errado em tudo. Sim. Né? Lá no Éden aconteceu isso. Agora Deus está botando o combustível certo em nós, que é o Espírito e a vida dele, para a gente andar correto daqui para frente. Então, nesse percurso de troca de combustível, meu Deus, isso é uma coisa muito complicada, leva tempo para a gente assimilar essas coisas. E veja bem, eu defendia coisas há 25 anos atrás. Eu tenho até vergonha hoje de pensar que eu pensava daquele jeito, né? Sim. Vergonha, né? Como é que eu era tão ignorante, né? Não conhecia nada do Senhor e estava lá afirmando coisas e contendendo com pessoas que tinham pensamentos até corretos, e eu estava lá discutindo com eles, e eu não sabia as coisas. Sim. Né? Tá certo. Então, eles tiveram paciência comigo, né? Porque eram irmãos de outras igrejas, outras denominações que conheciam mais que eu, né? E que eles me escutavam com toda a educação e viam que eu não conhecia e não me recriminavam e não me excluíam por causa disso. Eles tiveram paciência comigo, né? E hoje eu também tenho que compreender essas coisas. Jesus. Ministro, como a cruz trata com a rejeição? Próxima pergunta. A cruz, assim, ó, o que é a cruz? A cruz não é nada mais do que você olhar o versículo, entender e praticar. Se você fizer isso, já está crucificado. Porque lá em Gálatas 2:20, o que o apóstolo Paulo disse? Né? Já não vivo mais eu. Olha, isso é muito... Se você pensar nisso, já não vivo mais eu. Então morreu. Alguém morreu. E aí depois ele diz: esta vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então, se você olhar esse versículo, ele é uma poesia divina para dar paz para você. Né? Sim. São coisas assim, realmente de presentes elevadíssimos de Deus que Ele quer conceder a nós. Agora, como avaliar que isso é bom?
se eu tenho uma natureza pecaminosa que é contrária a essa situação. Sim. É claro que eu vou contestar, é claro que eu não vou aceitar de primeira mão, porque o mundo para mim é a realidade, a vida natural é a realidade, né? Então eu tenho necessidades intrínsecas no meu ser, que é sentir, ser e ter, que está baseado tudo nos princípios naturais. Agora, no momento que Deus me traz para a igreja, o sentir, ser e ter é tudo dentro dos padrões divinos, muda tudo. Se eu quero ganhar aqui no reino, eu tenho que dar. Se eu quero ser, eu tenho que ser nada. Tudo é o contrário do mundo. Sim. Se eu quero ter, eu tenho que dar, né? Se eu quero sentir, né, eu tenho que amar os outros primeiro. Se eu quero ter bons sentimentos. Então, tudo é o contrário quando chega no reino. E lá no mundo a gente aprende tudo inverso do Deus vivo. Tudo é inverso. Tá certo. Ministro, como rejeitar a rejeição? Como se faz isso na vida prática? Não, tu não consegue rejeitar a rejeição. Tu consegue negá-la. Negar, seria certo, negar ela. Né? Porque eu não tenho força para controlar espíritos ferozes e fortes, né? Então, veja bem, quando Deus manda eu renovar minha mente, é a minha vitória. A minha mente renovada vai concordar com a atitude de expulsão e de vitória, a batalha espiritual que Deus dentro de mim, através do Espírito, vai fazer. Eu não vou me opor que Deus julgue demônios dentro de mim. Sim. Que estão controlando minha mente, meu coração, minhas emoções, minha vontade. Então, se eu renovo a minha mente, eu me uno a Cristo naquela batalha. E Cristo é que vence aqueles espíritos, trazendo sua luz, trazendo sua presença espiritual para dentro do meu coração. Sim. Ministro, são 9h49, mas eu queria, antes de nós encerrar, assim, eu queria que o ministro falasse um pouquinho. Ontem, no culto mundial, o ministro falou de como se prepara um líder, né? E trouxe em evidência José, trouxe Davi, Abraão e dentre outros personagens que também nós poderíamos nos aprofundar. Mas tem uma característica muito forte nessa preparação, eu observando a mensagem de ontem, né? E um pouco daquilo que a gente já conhece da palavra, que o Senhor permite muita rejeição familiar, rejeição política, rejeição tipo religiosa, né? Para que a pessoa seja preparada para ser servo de Deus. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Veja assim, ó, a gente sempre pega o lado negativo como o principal. Sim. Veja, os olhos de Deus com relação à vida de José. José sofreu desde que nasceu naquela família, foi rejeitado, foi judiado pelos seus irmãos. Até o seu pai ali, quando ele contou aquele sonho, repreendeu duramente ele. E ele estava sendo genuíno, sincero para com Deus e estava contando a verdade. Então, o que é importante? O sofrimento e as tribulações que José estava tendo não é o principal, não é o foco. Sim. O foco é o segundo homem, o segundo mandatário universal do globo terrestre, que foi José. Sim. Porque o Egito era um país que dominava o mundo inteiro na época, em ciência, tecnologia e em provisão. Então ele foi o segundo homem da terra. Então Deus estava lá passando por aquelas experiências, mas aquilo ali não era o foco final. O foco final era o José no comando para evitar a morte da população mundial de fome. Então Deus não olha o momento circunstancial como o foco, ele olha o final. Sim. Nós é diferente, nós vivemos o meio e não temos nem conhecimento do fim, né? Mas Deus age diferente. É por isso que tu tá lá chorando, tu tá lá falando mal de todo mundo, que não gostam de você, que Deus também te abandonou.
Mas Deus disse, eu não fiz isso, eu não sei por que ele está falando, eu vou botar ele num lugar excelente, não sei por que ele está... Então ele não pensa como nós. Sim. Eu tenho que aprender a pensar como Deus pensa. E não como o homem pensa. Porque senão o sofrimento que eu vou ter vai ser cada vez mais ruim. Entende? Agora, se eu tenho esperança de uma vitória, de glória, eu esqueço a dor, ameniza bastante as dores das experiências até chegar lá. Porque a experiência vou ter que passar, vou ter que vencer. E para chegar onde Deus quer que eu chegue, né? Tá certo. Ministro, estamos chegando no final aí, né? 9 horas e 52 minutos, né? O pessoal do Novos do Reino já está aqui postos, né? Eu queria deixar esses minutos finais para as considerações. Fique à vontade. Essa semana é uma semana que tem novidade aí, temos um seminário, instruções de Deus aí de como regar, né? A semente, que a semente é a palavra de Deus, né? E nós somos aqueles regadores de... Sabe, tem um regador assim que tem cheio de furinho na ponta, que tu vai regando as verduras, lembra? Jardim. Eu era comum, minha avó tinha de lata aquilo, me lembro, e tinha uns 2 ou 3 que ela regava lá os milhos, os alfaces, aquelas coisas da horta lá, primeiro ela preparava os canteiros, ela semeava, e depois eu ajudava ela a fazer aquele regar lá, tinha que puxar água do poço, né, numa manivela, me lembro, né, morava para fora com ela, e aí regava. E aquilo me vem agora na mente, assim, que nós somos aqueles regadores, né? De lata ou de plástico, hoje tem de plástico, né? Muito comum. Então, esse seminário faz aí um complemento maravilhoso daquele outro que é a mesa do Senhor. No meu entendimento, Deus vai trabalhar muito a complementação daquilo que é a maior deficiência da igreja, que é o regar. Tá certo. Agora, a maior deficiência não é por causa da falta do regador. Os regadores estão tudo aí. O que está faltando é a pessoa saber a sua utilização no reino e cumprir suas responsabilidades com Deus, né? Todos nós precisamos aprender cada vez mais. Então tá certo, ministro. Então queremos agradecer a sua participação, que Deus abençoe ricamente, né? E vamos nos preparar aí, né, para esse belíssimo seminário, né, regando a semente. O ministro falou ali do regar de lata, né, que onde sai água tinha um monte de furinho, né, ministro? Aquilo ali o senhor me ministrava que é regar com carinho, né, para não machucar a semente, né, e nem a vegetação. Não dá erosão também na terra, né? Isso aí. A água chega serôdia. Verdade. Então tá bom, muito obrigado então e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. 9 horas e 55 minutos, não vai dar tempo, né, a produção aí falar aqueles que participaram, né? Mas eu quero agradecer a todos aí, Novos do Reino já está no ar. Muito obrigado pela sua participação, você que interagiu, a sua companhia. Ficamos por aqui, mas fique ligado, Novos do Reino já entra no ar.